tá certo? Então, a frequência dessa gravidez é bem menor. Então, um caso a cada 2.000 gestações. Tem gente que chama que é um tipo de neoplasia benigna. Enfim, não há desenvolvimento fetal, tá certo? Por isso que esse nome, né, mola e datiforme. Tá certo? Então, você observa aqui, até nessa imagem, né, que a gente tem, né, um material amorfo, tá certo? Que tem uma aparência de cacho de uva, tá? E aí, quando faz a dosagem de beta-HCG, dá positivo, tá? Mas, geralmente, a dosagem do hormônio beta-HCG dá em níveis totalmente elevados. Então, é bastante característico. Nível elevado de beta-HCG associado a uma gestação de mola e datiforme, tá? Então, é importante saber que a ultrassom deu, e agora? O beta-HCG deu muito elevado, né? Mais do que o valor esperado. Então, é importante fazer ultrassonografia para poder, né, diferenciar que, na verdade, o que está ali, né, é um material totalmente amorfo, que é semelhante a cacho de uva, mas que não tem características de uma gravidez normal, tá certo? Tem características de uma gravidez molar. Tá? Então, quais são os sintomas, né? Sangramento sem dor. Então, a mulher vai dizer que está sangrando, mas não está tendo cólicas, né? Outra coisa, a mulher pode sim eliminar essas vesículas, né? Que são semelhantes a cacho de uva. Então, a mulher vai dizer que tá eliminando uma coisa estranha. Então, você se atenta, porque pode ser. Aí você lembra, né? É uma coisa pequena, né? Transparente, pode sair um pouquinho ainda com um pouco de sangrado, né? Melado, mas aí que parece um cachinho de uva um pouco menor, se ela dizer sim, pode ter certeza que ela está eliminando essas vesículas, tá? Anemia, é algo característico, porque ela vai ter esse sangramento indolor, incontrolável, não diria incontrolável, né? Um sangramento indolor, mas que já vai estar durante uma quantidade de tempo considerável, além disso, associada a náuseas e vômitos. Então, você observa aqui, tá? Uma mola, né, hidatiforme, com essa característica dessa vesícula, né? Aqui a gente tem uma mola hidatiforme completa. Por quê? Porque a gente não tem características, né, nem desenvolvimento semelhante a afeto, tá certo? Aqui a gente tem uma placenta normal e aqui desse lado você observa uma molidatiforme parcial, tá? Então você observa como a placenta não tem características, né? Ela tem ainda esse aspecto de uva, se você observar aqui granular, tá? Na placenta. É uma placenta amorfa, o desenvolvimento fetal é totalmente incompatível e incoerente, tá? Com o desenvolvimento normal. Então, na mole datiforme, né, a anticoncepção deve ser iniciada no máximo 15 dias após o esvaziamento uterino. Então, é importante, a mulher teve uma mole datiforme, é importante, né, 15 dias após, né, esse esvaziamento uterino, iniciar, sim, o tratamento com anticoncepcional, tá? Recomenda-se prescrição, tá? De baixa dosagem, tá? De anovulatório, para que a mulher cesse a ovulação, e baixa dosagem de estrogênio, associado a etinilestradiol, tá bom? Outra característica também, deve-se evitar uma nova gravidez recente, tá? Então, teve um esvaziamento uterino associado a molidatiforme, dá um intervalo de pelo menos um ano para tentar novamente uma nova gravidez, tá? Dá uma pausa, né, para que haja, né, uma recuperação uterina, para que o útero novamente ele se restitua, para que ele, como é que eu diria, um espaço de tempo adequado para a tentativa de uma nova gestação, tá? Para que houve um esvaziamento uterino, o útero tá limpo, mas ele precisa retornar às suas condições favoráveis para que haja o desenvolvimento de uma nova criança, tá bom? Porque causa uma alteração no endométrio importante. E aí, outra gestação em cima de uma mole datiforme. Então, há uma grande probabilidade de haver um aborto nessa nova gestação. Por quê? Porque o endométrio ainda está se reconstituindo, né, adquirindo, né, sua condição fisiológica para que seja favorável para, como é que eu diria, para conseguir conduzir uma gestação. Então, é importante um acompanhamento clínico e laboratorial. Então, a mulher apareceu no serviço, né, com um beta-HCG maior do que os valores normais de referência, né? A mulher relata que está com sangramento, né, não sente dor
pode dizer que percebe que está eliminando algo, né, que é semelhante a uma uva, né, que são justamente as vesículas da mola, e ela pode sim dizer que está com esse sangramento e está com enjoo e náuseas. Então, é importante fazer uma ultrassonografia para comprovar, né, esse diagnóstico de mola hidatiforme. Tá? E aí encaminha, imediatamente percebeu na ultrassom algo errôneo, né? Só o fato dela estar sangrando, tá enjoando, né? Tá tendo esses episódios de vômitos frequentes e tá com o beta-HCG acima do normal, então já é fatores decisivos para se encaminhar a mulher para o serviço de alto risco, tá bem? Então, a gente tem a classificação, né, de alterações de síndromes hemorrágicas na segunda metade da gestação. Então, é característico, né, placenta prévia, tá? Ou característico também o deslocamento prematuro da placenta. Outro que é bastante característico, a ruptura uterina e a vasa prévia. Tá? Então, a gente tem, na segunda fase gestacional, a gente tem essas quatro síndromes hemorrágicas bastante evidenciadas durante a gestação. Então, é importante saber isso, né? Que são as principais causas de internação durante o período gestacional. Então, essas quatro condições são muito frequentes, né? E levam muito as mulheres a internamento, tá bem? Então, o que seria placenta prévia, professora? Então, placenta prévia, né? Esse nome prévia advém, né, de uma fixação a fixação da placenta, a implementação dela ocorre no segmento inferior do útero, né? E aí nas fases, né, principalmente nas fases do parto, né, na terceira fase do parto, o que é esperado, né? Na terceira fase do parto, que é a dequitação, então é esperado que não saia primeiro a placenta, né? E aí a gente tem na fase na verdade, na fase de dequitação é esperado que saia a placenta. Mas o que acontece na placenta prévia? Né? A mulher está parindo e ao invés de a gente ter uma dilatação, assim que ocorre a dilatação, a placenta pode sim descer, tá certo? Completamente. Então, um risco de hemorragia gravíssimo, tá? Então, a implementação da placenta no segmento inferior do útero, tá? Ocorre a cada 200 gestações, então é recorrente consideravelmente, tá certo? Então, é bem característico uma perda sanguínea, tá? É importante o acompanhamento intraparto e se realmente vai dar para levar esse parto, né, para um parto normal, se tem como conduzir esse parto num parto normal ou se, né, a placenta prévia, ela é total e sim tem um risco muito grande de hemorragia, tem que fazer a cesariana. Então ainda, professora, mas tem pessoas com placenta prévia que faz parto normal, sim, sem problema nenhum, tá? Então, o que é característico na placenta prévia? Então, o prévia, né, de progressivo, de repetição, espontâneo, né, é o vermelho, né, do sangramento, é um vermelho vivo, tá? É indolor e tem ausência de hipertonia. O que é isso, né? O tônus da placenta. Então, quando você toca nessa região pélvica da mulher, né, nessa região da pelve da mulher, para tocar o útero, você não sente o útero tenso, né, com aquele tônus bastante característico, com aqueles... você não vê essa hipertonia, tá certo? Essa região endurecida devido a uma rigidez, né, do tônus muscular uterino. Você não consegue perceber isso. Então, você palpa essa região, tá? Ela é flexível, porque não há essa rigidez no tônus uterino e tem uma eliminação de vermelho, de sangue vermelho vivo, tá certo? Então, tem a placenta prévia baixa, marginal e a completa, tá? Na baixa, né, como a gente observa aqui. O que é normal? Qual é a implementação normal no colo uterino? Então, a implementação normal, ela pode ser anterior ou posterior, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma implementação posterior. Então, aqui, a placenta, né, é fixada nessa região, né, na parte superior do fundo uterino. Então, essa fixação, ela tem que ser no fundo uterino, ela pode ser na região anterior ou posterior, mas ela deve ser uma fixação alta, tá certo?
Na placenta prévia marginal. Então, como você observa aqui, ó, margem, por que margem? Porque ela está à margem do colo. Professora, essa gravidez, ela pode ter uma boa evolução, sem necessariamente ser indicativo de parto cesariana? Pode sim, mas é importante acompanhar, porque essa mulher pode ter riscos, né, durante a evolução do parto, tá certo? Pode ter riscos hemorrágicos graves durante a evolução do parto. Então, é importante, né, que um obstetra acompanhe esse parto, tá certo? Que ele faça esse parto. Então, ó, a gente tem a placenta prévia marginal, como você observa, a implementação da placenta na margem do colo, tá bem? A placenta prévia parcial, então você vê, né, tem uma fixação da placenta aqui, ó, nessa terceira imagem aqui, né, você vê uma parte da placenta nessa região, né, parte da placenta nessa região, né, como é que eu diria? Média, tá, do colo. Então, parte da placenta está implementado em uma parte do colo. E a gente tem a placenta prévia total, tá? Na placenta prévia total, então você vê que a placenta está fixada em todo o orifício do colo uterino. E aí, o fato de recobrir todo o orifício do colo uterino, o risco de hemorragia é bem maior, tá? Então, de todas, a placenta prévia total é a mais grave, tá certo? Então, eu vou aqui passar. Então, ó, quais são os fatores de risco para a placenta prévia? Então, cesariana prévia é um fator de risco. Por quê? Cesariana causa uma lesão, né? Fortalecendo essa ideia, né? Cesariana, é uma cirurgia do útero, então você causa uma lesão uterina. Naquela lesão vai haver uma cicatrização e há uma probabilidade na hora do óvulo, né, fecundado, ele se fixar, né, no endométrio, ele se fixar justamente nessa região onde tem a cicatriz, tá, cesariana. Então, por isso que a cesariana é um dos fatores de risco para a placenta prévia, tá? Então, intervenções uterinas anteriores, né, curetagem, pode sim fazer com que haja implementação, né, da placenta em locais errôneos. Multiparidade, tá certo? É outra característica, principalmente em intervalos curtos, e tabagismo, e além do tabagismo, né? Outra coisa que pode propiciar, né, a alteração à placenta prévia, né? Então, lembrar sempre, a gente tem, né, cesárea, intervenções uterinas anteriores, multiparidade, tabagismo e gravidez de gemelares. Então, por que gravidez de gemelares? Um pode se fixar, né, na região do fundo uterino, na parte anterior e posterior, e o outro acabar se fixando, né, na região à margem do colo uterino, ou parcialmente nessa região do colo, ou o outro feto se fixar totalmente nessa região do colo uterino. Então, por isso que gravidez gemelar pode sim ter uma grande probabilidade de ter placenta prévia como uma condição associada, tá certo? Então, ó, quais são, né, o quadro clínico característico de placenta prévia? Primeira coisa, geralmente ela ocorre no início no final do segundo trimestre ao início do terceiro, tá? O sangramento é vermelho vivo, não tem coágulos, não tem dor associada, e o tônus uterino, quando você apalpa o útero, você não sente uma rigidez uterina, tá? O tônus uterino, ele tá normal, tá certo? E também não tem sinais de choque, de sofrimento fetal. Então, não há sofrimento fetal característico, tá? Professor, o que pode ocorrer na placenta prévia, né? Quando é que pode ocorrer choque na placenta prévia? Sei lá, uma gestação mal conduzida, uma placenta prévia não detectada, e essa mulher chega no serviço, vai parir a criança e acaba tendo uma hemorragia por causa, né, das fases do parto não foi respeitada, tá certo? Ó, então, o exame físico, né, na suspeita de placenta prévia. Então, é importante verificar os sinais vitais, fazer a palpação abdominal, medir essa altura uterina, escutar os batimentos cardiofetais, que já é algo comumente realizado, né, na consulta de pré-natal. Outra coisa, o exame especular. Então, você pode fazer o exame especular? Pode sim dar uma olhada, né, no exame especular, e aí verificar que esse sangramento ele sai dessa região uterina e encaminhar imediatamente essa mulher para o serviço de
Porque eu também posso realizar o exame especular, né, para verificar também se não há dilatação do colo, tá certo? Professora, tem dilatação do colo na placenta prévia? Geralmente a dilatação do colo está muito associada a aborto, tá? Então você verifica se é uma placenta prévia, se sangramento, não, esse sangramento vem do colo, tá? Esse sangramento, tem sangramento e tem colo dilatado, né? O volume uterino, né? O tamanho uterino não corresponde, né, a IG, opa, pode ser aborto e não placenta prévia. Lembrar que placenta prévia já é no final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, é bem característico. Então, ó, é importante dizer que é importante não realizar o toque vaginal para se fazer um diagnóstico de placenta prévia, porque o toque vaginal pode, né, prejudicar, né, e pode lesionar, acabar lesionando essa região. Então, é importante um exame especular para avaliar essa região, tá certo? Então, a presença de sangramento vem da região uterina, pelo exame especular dá para fazer, sem necessidade de fazer o toque, tá? Então, característica da placenta prévia, sangramento vermelho vivo, tá? Não tem coágulos, tá? Se tem coágulos, já é outra coisa que a gente já vai ver lá na frente, tá? Então, o tônus uterino tá bastante tenso, né? Aquele tônus aumenta. Se há um tônus muscular aumentado, então não é placenta prévia, já é outra coisa que a gente já vai ver lá na frente, né? Já está relacionada a deslocamento. Placenta prévia, o tônus uterino está normal, tá? Batimentos fetais estão normais, tá? No exame especular, você consegue verificar que essa alteração advém, né, dessa região uterina, tá? Então, você pode estar fazendo isso, essa detecção a partir da prática clínica. E aí, a perceber essa alteração, encaminha para o serviço, né, de referência, e aí essa gestante lá faz outros exames específicos, a ultrassonografia, para verificar a implementação placentária, tá? Você observa que uma das características que vem importantes na ultrassonografia é essa região de fixação da placenta. Então, consegue facilmente ser detectado se é uma anomalia em relação à fixação da placenta em outro local do útero que possa propiciar uma alteração como esta, tá? Por isso que o nome prévia, minha gente, porque a gente teria a expulsão, né, da placenta na fase já de equitação e ela é prévia porque esse deslocamento de placenta pode vir previamente do que a fase esperada. Então, há uma desregulação nas fases de expulsão placentária, tá? Então, ó, a gente tem o deslocamento prematuro da placenta. No deslocamento prematuro, né, como o próprio nome diz, a placenta ela acaba se deslocando, acaba se desfixando em algum lugar, tá? E isso causa hemorragia local, então é grave. Aí, no deslocamento prematuro de placenta, a gente tem coágulo, tá? A mulher reclama de coágulo, tá sangrando e tem coágulos no sangue. Ou, ao contrário, não é um sangue vermelho vivo, é aquele vermelho escuro. Professora, tem odor? Não, não tem odor. Se tem odor, já é outra coisa, tá? Se tem odor, pode ser um aborto infectado, tá? É característico esse sangue vermelho escuro com coágulos sem odor, tá? Então, ó, então o sangue é vermelho escuro, o início é súbito, outra característica, hipertonia, você toca nessa região, né, pélvica, abdominal da mulher e você sente, né, que o útero está rígido, tá? Tem sofrimento fetal? Tem sim, porque se deslocou, né, a placenta do útero, então, consequentemente, não há troca de nutrientes importantes para o desenvolvimento do bebê, então pode sim ter sofrimento fetal. Isso vai depender do grau de deslocamento, tá? Então, quais são os principais fatores associados? Hipertensão, né, gestacional ou hipertensão crônica, que a mulher já tenha. Outra coisa também, professora, mas a mulher, ela veio desenvolver uma síndrome hipertensiva porque fazia uso de cocaína. É bem frequente, tá? Usuários de cocaína ter deslocamento prematuro da placenta, tá certo? Então, ó, a ruptura prematura das membranas alveolares, tá? Suscetibiliza que o indivíduo tenha, né, lá para frente, no segundo trimestre gestacional, esse deslocamento prematuro da placenta, cesarianas prévias, tabagismo, idade materna avançada, né, uso de drogas, né,
lícitas ou ilícitas, e aí ressalta a cocaína e o crack, causa muito deslocamento prematuro de placenta, né? Condições que causem, né, sobredistensão uterina, tá? Poliohidramnion, tá? Gestação gemelar, traumas, tá? Seja ele automobilístico ou traumas abdominais direto, amiocentese é outra coisa que também pode causar um deslocamento prematuro da placenta. Então, ó, quais são as características que devem ser avaliadas? Então, como eu falei, perceber essas alterações, né? Vermelho, um vermelho escuro, né? Com coágulos. Esse nome prematuro, né? Advém, né? Do deslocamento anterior ao processo de parto, né? Então, você pode, a partir disso, rapidamente perceber que tem algo errado, principalmente em relação ao desenvolvimento gestacional, encaminha essa mulher rapidamente para o serviço especializado, tá? Porque esse deslocamento compromete a mãe, compromete o feto. Então, deve ter um manejo adequado, tá certo? Então, ocorre em 0,4 a 1% das gestações e a mortalidade materna pode chegar a 60%. Por quê, professora? Porque está relacionada à perda de sangue da mulher, tá? É um deslocamento abrupto que não foi um desenvolvimento normal, tá? É algo patológico e pode levar, sim, à perda específica de sangue pela mulher. Então, atinge 2,1% das hipertensas, tá? Geralmente, né, ocorre antes da 37ª semana, em 14%, né, antes da 32ª semana, tá relacionado a óbito fetal. Por quê? Porque há um deslocamento, então não consegue nutrir, consequentemente, da maneira ideal o feto e o suscetibiliza, né, a morte, ao óbito fetal, tá? Então, há um risco materno, né, relacionado à morte materna, principalmente relacionado à hipovolemia, tá? Por perda de sangue. E, às vezes, professora, sempre vai sair sangue? Não, às vezes não sai sangue. Então, há uma perda oculta de sangue. Então, é outra coisa gravíssima. Então, ó, qual é a avaliação clínica, né? É importante, né, avaliar em relação à hemorragia da mulher anterior ao parto, tá certo? Então, a mulher começa a apresentar hemorragia grave anterior ao parto. Opa, ela poderia ter uma placenta, um deslocamento prematuro da placenta que não foi identificado. Tá certo? Então, é importante avaliar a história, sinais e sintomas, né? A extensão dessa hemorragia, como é que você verifica a extensão dessa hemorragia, né? É importante ver a ultrassonografia para ver o grau de comprometimento e até para avaliar a vitalidade fetal, tá? A condição cardiovascular materna, né? Se a mulher apresenta alguma alteração, alguma doença cardiovascular, e o bem-estar fetal, então, batimento fetal, a vitalidade fetal, então é bom fazer uma ultrassonografia, tá? Então, ó, é importante saber que em caso de uma hemorragia maciça, a mulher não vai ter condições, né, de contar sua história clínica. Então, é isso que eu falo, minha gente. Tudo que fizer, registra, tá? Então, vai estar lá tudo registrado, né? Se ela teve complicações em gravidez passadas, no seu cartão, né? É importante ressaltar também para a gestante, né? Para que ela não ande sem o seu cartão e sem para que ela realmente tenha uma pastinha, para que fique lá com todos os seus exames, né, de ultrassonografia, todos os exames que ela fez, para que ela não venha ter problemas, se caso passar mal, ela tem essa documentação que conta toda a sua história, porque não tem, em caso de hemorragia, talvez ela não tenha condições para que possa contar a sua situação, tá? Então, facilita até no diagnóstico rápido para a conduta adequada. É importante ressaltar que em caso de a mulher tá numa hemorragia maciça, quem é prioridade para salvar é o feto ou a mãe? É a mãe, tá? A mãe é prioridade para ser salva, tá? E aí, se tiver condições de salvar a mãe e o feto, ótimo. Mas se não, o feto tá muito, não tá maduro o suficiente, ou até conseguiu, né, retirar o feto em condições não tão ideais, mas ele foi para a UTI, há grande chance ainda na UTI desse feto vir a falecer, principalmente relacionado à prematuridade, tá certo? Então, é importante ressaltar isso. Mas, em caso, quem vai escolher na hora é a mãe. Ressalta para a mãe que está com deslocamento para ficar totalmente em repouso, fazendo uso da medicação prescrita e, assim, evitar ao máximo, tá? Estresse, enfim, condições que possam propiciar e
pegar coisas pesadas ou fazer exercícios, né, moderados ou até alguns exercícios leves já provoca, né, um sangramento, deslocamento maior nessa mulher. Então é importante que ela tenha repouso absoluto, tá certo? Então, ó, é importante checar a estabilidade. Como é que eu vou checar a estabilidade, pessoal? Checando sinais vitais, né? A frequência cardíaca, né? A pressão arterial, verificando os sangramentos, quantos, né, ml de sangue essa mulher já perdeu, porque essa mulher pode entrar em choque, né? E se essa mulher entra em choque hipovolêmico, né, para ter uma parada cardiorrespiratória, se não, né, revertida essa situação é rápido, então deve ter muito cuidado. Avaliar a presença de dor, porque geralmente tem dor, essa região, né, uterina fica bastante enrijecida, a mulher queixa-se de dor, tá enrijecida porque tem uma hipertonia uterina, né, se tem sangue saindo, o sangue é escuro, tá, se não tem sangue saindo, então o sangue está sendo retido em uma parte, a placenta está deslocada, possivelmente, né, nessa região do fundo uterino, e aí o sangue não consegue sair, tá, ao contrário de deslocamentos quando são mais para essa região nessa região do término do útero, porque aí tem como sair pela região do colo. Então, a saída de sangue ou não vai depender do grau de deslocamento e aonde foi deslocado, tá? Então, é importante avaliar a história clínica da mulher, fazer o exame físico, tá? Correto, e também solicitar exames adequados, né? Ultrassonografia, cardiotografia, coagulograma, para avaliar o estado, né, de saúde, tanto materno como fetal, tá? Então, ó, qual é a característica clínica, né? Qual é a história clínica que uma mulher com deslocamento prematuro da placenta apresenta? Então, sangramento súbito, o volume, professora, obrigatoriamente deve ser intenso? Não, o volume é variável, tá? Então, pode coagular facilmente, a mulher pode ter uma boa coagulação se fixar na lista, se apenas um pequeno deslocamento da placenta, que ela pode conduzir, né, a sua gravidez até o final. Mas tem deslocamento que é grande e por ser extenso, né, o volume de sangue, né, que ocorre, né, que o volume hemorrágico, né, desse deslocamento entre a placenta e o útero vai ser enorme, e aí você tem um sangramento maciço, tá, que pode até ficar retido, tá? Então, isso é gravíssimo. Então, a dor abdominal que não passa, tá? A mulher, às vezes, dói só em você tocar, é superficial nessa região abdominal, tá? Outra coisa é essa dor lombar, e a mulher tem, né, essas contrações, né, devido a essa hipertonia, né, do útero. Outra coisa, né? Essa dor à palpação, eu já falei, dor à palpação superficial, ela tem uma hipertonia, né? Ela tem uma hipotensão ou hipertensão. Por quê? Porque geralmente na primeira fase que você começa a perder sangue, então é comum ter uma hipertensão. Quando já tem uma hipotensão, então o caso já está mais se agravando, tá? 20% apresentam sem sangramentos, tá? E em trabalho de parto. Tá? Então, às vezes, a mulher pode aparentar esse deslocamento, né, essa hemorragia grave de deslocamento prematuro da placenta no parto, né? Então, acabou sendo, como foi um sangue oculto, foi uma pequena dor, às vezes ela não procura o serviço, e aí, quando foi durante o parto, isso começou a se agravar rapidamente, tá? E sofrimento fetal agudo é clássico, porque esse deslocamento pode provocar, sim, um sofrimento do feto, tá? Então, ó, quais são os exames físicos? Então, reanimação, tá, da gestante. Então, é importante a reanimação, né, fazer, principalmente se a gestante vir, né, a ter uma parada cardiorrespiratória. Então, é importante a ressuscitação, tá, a RCP. Então, seguindo as normas, né, abertura de via aérea, checar, primeira coisa, né, a exsanguinação. Então, ela tem um problema grave, né, de exsanguinação. E aí, a gente migra para os próximos passos de reanimação, tá? Verificação de sinais vitais, o exame obstétrico, ele deve ser feito rigorosamente, então, a altura uterina, qual é o batimento cardiofetal, né, se tem uma hipertonia uterina. Professora, por que verificar isso nesse momento? Sim, porque para ver a vitalidade fetal, tá? Monitoramento do feto e palpação da abdominal para verificar as contrações, tá? Deixa eu aqui passar.
Então, ó, aqui eu falei sobre o exame físico, né? O que a gente faz, tá certo? E aí, o outro passo são solicitar, na verdade, esses passos, eles não são feitos, né? Ah, vou fazer isso agora. Não, imediatamente detectou que a mulher está com esse problema, acesso calibroso, tá certo? Coleta sangue, né? Aí, geralmente, o médico já pede a solicitação de exames laboratoriais específicos, que são esses que a gente vai falar agora. Então, coleta o sangue e depois, né, fornece para essa mulher volume, tá certo? Que ela precisa de volume porque ela pode estar entrando em choque hipovolêmico, tá? Então, quais são os exames laboratoriais, né? Hemograma, tipagem sanguínea com fator RH. Por quê? Porque essa mulher pode perder muito sangue e precisar, sim, de hemoderivado. Tá? Coagulograma e exames de rotina para doença hipertensiva. Então, pede outros exames relacionados para ver se ela tem algum problema hipertensivo. Então, se puder fazer a coleta para verificar se essa mulher tem proteinúria, é importante, porque também está associado o deslocamento prematuro de placenta a um problema hipertensivo ligado ao período gestacional. Então, ó, no deslocamento prematuro de placenta, a gente tem duas situações, duas mulheres, né? Uma mulher que pode estar instável, né? E aí é indicado uma cesariana, né? Se parto vaginal não é iminente, tá? E é importante adotar medidas de ressuscitação e tem a mulher estável, né? Que aí o parto vaginal pode sim ser preferível, tá certo? E aí é importante fazer o uso de ocitocina nesse caso, tá? Por quê? Porque tem hemorragia e a ocitocina vai ajudar ao vaso, né, a diminuir o lume, ao mesmo tempo, né, ajuda na contração, né, da placenta para que da contração do útero, para que haja também um melhor fechamento desses vasos. Tá? Então, uma mulher instável é melhor cesariana. É importante a equipe estar preparada, porque a mulher pode sim ter uma parada cardiorrespiratória e há uma necessidade de ressuscitação. Uma mulher instável, não, pode sim se fazer o parto vaginal e pode apresentar riscos ou não. Então, ela pode migrar para um risco ou não. Então, se o parto evolui bem, tá ótimo, mas é importante, nesse caso, né, fazer uso de ocitocina, tá certo? Então, ó, aqui tá o que eu já havia falado, tá? Só falando um pouquinho sobre a mulher estar estável ou não. Então, se ela está estável, mas tem sofrimento fetal, tá? Então, é importante fazer uma cesariana imediata, tá? Ela tá estável, né? Ela está estável, mas não tem sofrimento fetal. Então, é importante conduzir essa gestação, tá certo? Para que a criança nasça quando tiver uma maturidade, um grau de vitalidade melhor, tá? A mulher estável, não, a mulher não está estável, então cesariana imediata. Professor, e aí o feto? Lembra que eu disse, a prioridade é a mulher, tá? Depois a gente vê em relação ao feto. Então, se o feto não está estável, né, e ele possivelmente vai morrer pós-cesariana, mas a prioridade é a mãe, tá certo?